Gabriel Maciel e a minha equipe é formada pelo Bruno Brasil, pela Girlene Costa, pela Clara Oliveira, pelo Diogo Thomas e pela Gabriela Teixeira. E nós ficamos responsáveis por dar um exemplo de atitude acolhedora ou de alguma adequação de serviços de saúde para a população indígena. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado garantir isso. Portanto, os indígenas não devem ficar de fora. E foi por isso que foi criado o SASI-SUS, que é uma sigla para Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que foi criado especialmente para atender a necessidade que os indígenas têm de receber um acesso à saúde. Mas, sobretudo, foi criado principalmente para garantir que esse acesso seja realizado de uma forma que não desvalorize e respeite a cultura desses povos. Foi apenas em 2002 que foi aprovado uma portaria sobre políticas nacionais de saúde indígena, e a população indígena ela pode contar tanto com atendimento em postos de saúde básica de atenção primária na própria aldeia, quanto eles também podem ser atendidos em polos base ou redes conveniadas do SUS. Para que o SAS e SUS possa atender a população indígena, é necessário que os profissionais não observem apenas o lado biológico, mas, por meio da comunicação, saibam reconhecer as reais necessidades do paciente e o contexto sociocultural em que o mesmo está inserido. Dessa forma, o profissional irá adquirir uma competência cultural que o permitirá exercer sua profissão como agente de saúde, ofertando uma terapia efetiva para patologias, ao mesmo tempo em que oferta ao paciente um tratamento humanizado e adaptado às suas singularidades. Como exemplo de um tratamento humanizado para atender os povos indígenas, a minha equipe escolheu apresentar aqui hoje um acontecimento nas unidades hospitalares do estado do Amapá, onde lá foram contratados intérpretes para os pacientes indígenas. Esses intérpretes foram selecionados nas próprias aldeias, nas mais numerosas, como é o caso da tribo Apalai, e foram treinados para compor a equipe NESI, que é o Núcleo de Saúde Indígena, para atuar como intermediários entre os pacientes e as equipes médicas dos hospitais. Outra medida para aproximar as comunidades indígenas e garantir melhor assistência a estes pacientes foi a adaptação de alas nas unidades com armadores de redes, dessa forma respeitando o costume indígena e lhes dando maior conforto no hospital. Muita gente pode pensar que essa adaptação não faz tanta diferença, mas pensa comigo, você passa a sua vida inteira dormindo de uma forma, dormindo de rede, e em algum momento você adoece e precisa ir para um hospital, que já é um fator estressante. Aí lá você ainda ter que se adaptar a dormir de outra forma, dormir de cama, na cama do hospital, deve ser muito estressante, porque pelo menos para mim, uma boa noite de sono faz toda a diferença. E uma atitude simples como essa de colocar uma rede na aula do hospital já faz muita diferença para o indígena. Outro exemplo que nós, como equipe, decidimos trazer aqui hoje foi o fato de, nesse contexto atual do coronavírus, os indígenas serem considerados como um dos grupos de risco. Mas por quê? Porque eles vivem em aldeias e essas aldeias ficam distantes dos centros urbanos. Ou seja, caso eles necessitem de algum cuidado que a atenção primária não cubra, eles vão necessitar se locomover até os centros urbanos para conseguir esse cuidado nos hospitais. E essa distância dificulta esse acesso.
Outro aspecto que os caracteriza como um dos grupos de risco é o fato de a cultura deles, de certa forma, exigir que eles socializem, porque eles têm os rituais deles, eles precisam socializar e eles também compartilham os utensílios entre si. E como foram vistos nas aulas de antropologia, não nos cabe julgar a cultura deles, essas práticas, porque como futuros profissionais da saúde, nós temos que olhar para essa situação, para essas práticas, não comparando com a nossa cultura e com as nossas práticas, mas sim a partir do ponto de vista do indígena. E por isso, por conta dessa distância e dessas práticas, que eles foram considerados como um dos grupos de risco, assim necessitando a vacinação mais urgente que outros grupos. E esse foi nosso trabalho e espero que tenham gostado.